Olá, olá, olá! Tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho, que o Instagram tá avisando todo mundo que a gente já tá aqui. Então, vamos convidar as pessoas para nossa live. Sim, começamos agora mais uma live. Estamos aqui juntos. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Campos, sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica. Mas hoje eu vim aqui bater um papo sobre o uso de óleos essenciais como flavorizantes. E queria saber se alguém aqui já utilizou óleos essenciais como flavorizantes, aí lá na culinária ou na saborização de alguma sobremesa, de alguma coisa. Queria saber um pouquinho disso aí com vocês. Então, agora eu tô aqui convidando as pessoas para se achegarem à nossa live, mas quero conhecer um pouquinho aí vocês, quem já conhece, quem já usou óleos essenciais como flavorizantes, saborizando aí alimentos, né? Usou na culinária, usou para saborizar vitaminas, sobremesas, enfim. Ai, Juliana, que bom, tá apaixonada pelas aulas da formação. Fico muito feliz, querida. Estelinha, que bom, que bom. Eu fico amando isso, né? E fico feliz que as minhas alunas da formação começam a vir nas lives, começam a acompanhar o meu trabalho, e isso me deixa muito feliz, muito agradecida. Oi, Leonora! Que as águias Amine estão aí voando juntas, né? Que processo bonito. E como é que vocês estão? Como é que tá aí o processo da formação? Juliana tá dizendo que tá apaixonada. E eu fico apaixonada por vocês. Que demais, né? Fico muito feliz. Boa noite, gente. E... Então é assim, né? Eu tô aqui hoje, quero. O que que acontece? Eu fiz o lançamento da formação Amine, né? E nós estamos aí com vários alunos já. Estamos já na terceira turma da formação, temos várias pessoas e fizemos, né? Acabamos de formar uma turma agora. E essa turma tá empolgadíssima, eu tô muito feliz. Olha lá, ativando minha curiosidade cada vez mais. Da Leonora também é dessa nova turma, maravilhosa. Então, nós estamos aí com uma turma a todo vapor. Mas o que aconteceu, né? Algumas pessoas sentiram, falaram que, eu não sei, eu acho que eu tô muito no início ainda, eu quero só aprender a usar os óleos essenciais para usar na minha casa, no meu dia a dia. Então eu resolvi trazer para o Black Friday o meu curso introdutório em aromaterapia. Então, você que é minha aluna, ou você que está entrando aqui, né, e que conhece alguém que está começando na aromaterapia, mas que tem medo de usar os óleos essenciais de uma forma irresponsável, porque o que acontece, né? As pessoas, às vezes, quando começam, acabam comprando um monte de óleo e aí subutiliza os óleos, ou não sabe utilizar e pode fazer algum uso que não seja bom, né? Que possa gerar algum tipo de consequência, de toxicidade. Então, eu lancei o Black Friday com um valor super simbólico, bem interessante, para quem quer iniciar aí do básico, do introdutório, estudando comigo. E depois, né, quem sabe, no desenvolvimento, né, tem várias alunas que fizeram o Saúde Essencial e depois decidiram fazer a formação, né? Então, isso é um processo, é uma caminhada que algumas pessoas vão fazendo. Então, tenho alunas que hoje fazem a formação Amine e que já foram alunas do Saúde Essencial, né? Então, o Saúde Essencial foi meu curso iniciático, é um curso inspiracional, mas um curso que traz a teoria e a prática para as pessoas que querem usar os óleos essenciais na sua casa, no seu dia a dia, consigo, com a sua família, mas com um conhecimento básico.
Então, ele fala sobre, né, as moléculas, mas de uma maneira bem mais básica. Ele fala como os óleos essenciais agem dentro do corpo, como eles agem dentro das células. Ele fala de todos os sistemas do corpo, né, dos principais sistemas, na verdade. Então, é bem interessante porque a pessoa que inicia já inicia com uma bagagem que traz um pouco de tranquilidade para não usar os óleos sem conhecimento, né? Já depois disso, depois dessa formação, muitas alunas decidiram fazer o upgrade e ir para a formação AMINE e aí realmente se certificar em aromaterapia clínica. E isso é um processo, né? É um processo que vai acontecendo, porque eu falo que estudar aromaterapia, e eu tenho recebido muitos depoimentos, muitos mesmo, assim, que eu fico bastante emocionada de que as alunas estão me dizendo, né, que o estudo está sendo um despertar, está sendo uma metamorfose, né? São essas as palavras que elas usaram. Um processo de metamorfose, um processo de despertar, um processo de ampliação de olhar. E é exatamente isso, por isso é que eu chamo as alunas da formação de Águias Amini, porque é realmente um processo de voar mais alto e olhar as coisas de uma maneira mais ampla, mudando, né, a capacidade de percepção das coisas, né, da vida e dos óleos essenciais e do como a gente pode utilizar os óleos essenciais da melhor maneira. Mas o Saúde Essencial, ele também é um curso para a vida, ele é o primeiro despertar, né? Ele faz a gente entender mais a fundo o que tem dentro dos óleos essenciais, né? O que é essa química, essa informação que cada óleo essencial carrega. Então, é uma boa iniciação para quem está aí começando com seus primeiros óleos, para quem tem um monte de óleo essencial na gaveta, para quem não sabe o que fazer com eles, para quem tem medo, né? Para quem não sabe como conservar um óleo essencial, como saber se um óleo essencial é puro. Então, eu recomendo vocês virem para o Saúde Essencial, que é um curso que está agora na Black Friday por um valor super acessível, né? Com desconto, incrível da Black Friday. E vocês que são minhas alunas já, vocês que me acompanham, que já estão num nível mais elevado de estudo, que já estão no aprofundamento, vocês podem indicar, né, o Saúde Essencial para as pessoas que vocês querem que conheça mais sobre os óleos, mas que não estão no momento querendo aprofundamento, né? Como é o que nós temos na formação, tá bom? Bom, e hoje aqui nessa live eu quero falar um pouquinho, quero ver se vocês, quem aqui de vocês já usou óleos essenciais para cozinhar, né? Como flavorizantes, como saborizantes de alimentos. Quem já usou os óleos essenciais nesse sentido? Fala aí para mim nos comentários. Eu queria saber se alguém já fez algum prato, já usou na culinária, já fez algum experimento aí com óleos essenciais. Contem aí para mim nos comentários, quero saber. Então, eu queria saber quem já cozinhou com óleos, né? Quem já fez algum prato. Olha quem tá aí, minha mãe. Ei, mãe, linda, saudade. Olha que gostoso, tá vendo? Minha mãe, gente, minha mãe foi quem me iniciou na cozinha. Ela é maravilhosa e a danada fica me mandando cada prato aqui que eu só fico me deixando com água na boca. Então, o que é interessante quando a gente fala do uso de óleos essenciais na culinária, né? Primeiro que existe aí alguns segredinhos, porque ele consegue saborizar e flavorizar, né? Então significa que os óleos essenciais, eles têm a capacidade de trazer sabor e aroma. Porém, não é um sabor igual ao tempero tradicional, né? Então, muitas vezes, quando a gente usa um óleo essencial de manjericão, um óleo essencial de orégano, ou um óleo essencial de alecrim, o de limão, de laranja, ele tem um sabor muito peculiar.
Mas hoje, o uso de óleos essenciais na culinária já é utilizado por grandes chefes da cozinha, né? Porque traz um sabor muito peculiar. E o interessante de tudo isso é que, claro, as quantidades de óleos essenciais que a gente usa para cozinhar, para levar para os alimentos, são quantidades muito pequenas, né? Porque senão rouba muito o sabor. Então a gente precisa trabalhar com quantidades muito pequenas, precisa ir medindo devagar, né? As quantidades, a forma de fazer o prato. Inclusive, eu tenho aí uma novidade que. Opa! Caiu aqui meu celular, desculpa. Eu tenho uma novidade que, se tudo der certo, se tudo der certo, hein? Não é ainda certo, mas se tudo caminhar certo, talvez eu vou dar um curso em São Paulo presencial sobre culinária aromática com uma culinarista especialista em peixes e camarões. Então, aguardem aí, né? Já coloquem vibrações positivas para acontecer e quem sabe você pode participar, né? Mas o que acontece? Quando a gente usa os óleos essenciais na culinária, né? Uma vez eu fiz uma sobremesa incrível, que eu posso dar a receita para vocês, que é incrível, que é bater a manga no liquidificador, bate a manga, depois você coloca uma gotinha de óleo essencial de laranja. Aí você experimenta, vê se o sabor ficou do seu gosto. Se você achar que não, você pode pôr mais uma gotinha. Ou você pode pôr, na verdade, o óleo essencial numa colher e molhe o garfo nessa colher, nessa gotinha e vai colocando nessa manga batida. Essa manga batida, se você cortar a manga em pedaços, você pode até colocar ela no freezer e depois você bater, vai virar como se fosse um sorbet, vai virar um sorvete. E aí esse sorvete, ai, Leonora, vamos organizar de fazer um aí então. Esse sorvete, essa manga congelada, né? Você pode fazer cubinhos de manga, congela, e aí você bate, vai virar um sorbet, né? Que é um sorvete de manga, vai ficar meio gelinho, durinho, assim, a manga geladinha. Aí você pinga o óleo essencial ali, né? Uma gotinha, no máximo duas, porque vocês sabem que uma gota de óleo essencial equivale a 25 a 28 xícaras de chá da planta. E aí vocês vão sentindo o sabor. Se já tiver um sabor gostoso, para não ficar muito forte, né? Para não perder o gosto da manga, o gostoso é que fique essa mescla entre a manga e a laranja, tá? Aí depois você pega uma taça bem bonita e aí você vai colocar camadas dessa manga e iogurte natural, tá? De preferência, iogurte natural mesmo, não esses iogurtes comprados, né? De preferência, um iogurte natural mesmo. E outra manga, iogurte natural e manga. E no final, você pode colocar granola, e isso é um smoothie de manga, isso mesmo, Leonora. E no final, você pode colocar granola, né? Uma granola bem gostosa, de preferência uma granola sem flocos de milho, né? Porque infelizmente o milho hoje em dia, a não ser que seja orgânica, o milho hoje em dia é transgênico e isso traz muitas consequências, né? Então, principalmente hormonais, eu não recomendo hoje em dia a gente consumir muitas coisas com milho transgênico. E aí você coloca a granola, uma granola também, se você conseguir comprar mais natural, mais orgânica, melhor. E você pode cobrir com mel. E aí você pode pôr na geladeira um pouco, na verdade até poderia ter colocado na geladeira antes, depois você cobre com a granola e mel. E também dá para fazer essa sobremesa numa taça maior de vidro, bem bonita, e servir, né? Então fica maravilhoso, fica bem natural, bem saborosa, bem nutritiva. E o que é interessante quando nós utilizamos óleos essenciais assim, é que a gente cria um alimento nutritivo, digestivo e antioxidante, né? Porque o óleo essencial de laranja, ele tem um grande potencial de apoiar o sistema digestivo, né? Apoiar a digestão e também tem um potencial antioxidante.
Então é interessante que quando a gente faz algo assim, a gente está se alimentando de nutrientes, né, de minerais, vitaminas e também de propriedades terapêuticas que vão trazer equilíbrio para o organismo. Então sempre são quantidades bem pequenas, né, de óleos essenciais, porque quando a gente se exagera na quantidade de óleos essenciais na culinária, você acaba perdendo, né? Porque lembra sempre que uma gota de óleo essencial equivale aí, né, a 25 a 28 xícaras de chá da planta. Então, ele tem um sabor, um odor muito forte. Por isso, a gente utiliza pequenas quantidades. Teve uma vez também que eu fiz um prato incrível. Não sei se vocês já comeram, mas sabe aquela espaguete de abobrinha? Que aí você pega a abobrinha, existe um ralador que você rala e aí a abobrinha fica no formato de um espaguete. E existem alguns lugares que já vendem assim, cortada no formato de espaguete, né? E aí o que eu fiz? Eu refoguei essa abobrinha, né? Esse espaguete de abobrinha no azeite, né? Só no azeite. E fiz um molho de tomate orgânico natural, picadinho. E no final desse molho, né, de tomate, eu fiz um jeito, né, com um pouquinho de cenoura para retirar a acidez e coloquei um pouquinho, que aí no caso você pega, pinga uma gotinha do óleo de manjericão numa colher, molha o garfo e vai saborizando aos poucos o molho. E eu fiz isso. Sei que esse macarrão, e depois eu cobri com parmesão, claro, né? Usei um parmesão bom. E aí o que aconteceu é que esse macarrão ficou algo assim de estrela Michelin, sem brincadeira. Ficou muito bom, sabe? Um sabor incrível, um gosto peculiar, um sabor que a gente não encontra normalmente, né? Que você não come normalmente. Então, dá pra gente fazer, inclusive hoje já existem livros de receitas cozinhando com óleos essenciais, né? Na editora Laszlo tem alguns. Inclusive hoje o Laszlo tem feito, né, por uma marca nova dele, que é a Terra, ele tem feito chocolates, né, saborizados com óleos essenciais. Então tem hortelã-pimenta, né? Inclusive no ano passado, até tem aí tá no meu feed, acredito, tá até nos meus destaques. O ano passado eu dei aula numa escola de sorvete, numa escola de que chama FUE, né? Que é uma escola de sorvetes, de gelatos, né? Na verdade, é que tem um jeito mais profissional de se chamar, né? Uma escola que ensina profissionais a montarem as suas gelaterias de sorvetes muito profissionais, muito naturais, né? Então eles tinham como prática lá usar frutas mesmo, não usar corantes, não usar saborizantes artificiais, né? Trabalhar de uma forma mais natural possível. Então, eles me chamaram para dar a aula para a gente poder saborizar os sorvetes com óleos essenciais. E aí, nós fizemos um chocomenta, né? Que foi um chocomenta, um sorvete de menta. E aí, nós deixamos o tom verde com clorofila, né? Nós usamos a espirulina, né? Para poder deixar o verde. E nós usamos o óleo essencial de hortelã-pimenta. E olha, eu vou te dizer que minha vontade era ter um monte daquele sorvete, porque eu morro de desejo de comer ele de novo. Ficou incrível, né? E nós fizemos tipo com aquele, como se fosse um flocos também, aqueles pedaços de chocolate. Então ficou aquele chocomenta com pedaços de chocolate e totalmente saborizado, né? Aromatizado. E também o corante, né, totalmente natural. Nós fizemos um sorvete 100% natural. Então foi uma experiência incrível, né? Também fiz sorvete de lavanda, inclusive no lavandário de Cunha, eles têm lá sorvetes, né, aromatizados com óleos essenciais de lavanda e de alecrim.
o teu sorvete de lavanda e de alecrim. Então, assim, é muito incrível as possibilidades que nós temos. E é assim, né? Os óleos essenciais, eles podem ser ingeridos na alimentação, não tem problema nenhum. Até porque quando a gente ingere, quando a gente faz um prato, a gente vai usar o quê? 2 gotas, 3 gotas no máximo, né? Que já é muito para fazer um determinado prato, que mais pessoas vão comer. Então, a quantidade de óleo essencial é bem pequena. E geralmente, os óleos essenciais que nós utilizamos na culinária já são provenientes de ervas normalmente utilizadas na culinária, né? Que nós já fazemos uso normalmente, né? Então, já são reconhecidos, o nosso corpo reconhece esses compostos, porque eles estão nas ervas, né? No orégano, na manjerona, né? Estão ali no alecrim, na lavanda. Então, a gente, quando usa o óleo essencial como um tempero, é como se você estivesse usando realmente um tempero, né? A diferença é que você tem propriedades ativas um pouco mais potentes. E por isso a gente usa quantidades pequenas de óleo essencial para saborizar um prato, por exemplo. Mas o que acontece é que você realmente tem que tomar muito cuidado, não pode sair, nunca pegue o óleo essencial e já sai pingando, porque pode cair 2 gotas, 3 gotas de uma vez e você perder o seu prato, estragar, ter que jogar fora, porque realmente fica forte, rouba o sabor, né? A gente tem que entender o paladar e ir fazendo o teste devagarzinho e para chegar num bom resultado, né? Então, óleos essenciais que geralmente são provenientes de ervas, né? Ou de o cravo, a canela. É claro que o cravo e canela a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente sabe que eles são óleos mais cáusticos, né? Então a gente realmente tem que diluir bem, tomar cuidado. E o que acontece é que os óleos essenciais eles são solúveis em gordura e em açúcar. Então, quando a gente faz uma sobremesa ou quando a gente faz um prato, geralmente esses pratos contêm gordura ou contêm açúcar, né? Então, a gente consegue que ele dilua e que ele se integre ali àquele prato. Aí tudo bem, tem a questão da temperatura. Então, alguns pratos são feitos, né? Tem gente, uma vez uma aluna minha fez um bolo de laranja com laranja e óleo essencial de laranja, né? Também dá para fazer um bolo de laranja, dá para fazer um bolo de banana, por exemplo, sem açúcar, né? Que a banana é o próprio açúcar. Dá para não usar farinha também, quem tá aí tirando glúten, que eu super recomendo. Fazer um bolo de laranja de aveia com banana, maravilhoso. E dá para usar aí uma gotinha pequena nesse bolo de um óleo essencial de canela, por exemplo, na massa. E aí, quando você põe no forno, esse óleo essencial ele vai se integrar com essa massa e vai trazer um sabor peculiar para esse bolo, né? Então, a gente tem aí coisas interessantes que pode estar usando com óleos essenciais, né? E que vão trazer um potencial de, de digestão, de proteção do corpo. Outra coisa muito interessante é fazer um azeite aromático, né? Que eu recomendo muito, onde você pode pegar um vidro de azeite, o ideal que seja um azeite bom, né? De boa qualidade, um azeite com um pH menor que 0,2. E dentro desse azeite você pode colocar, né? Um galinho de alecrim, um galinho de manjericão e algumas gotinhas de óleo essencial. Aí você pode usar a manjerona e um pouquinho de orégano, aí você também tem que medir devagar, porque se você erra a dose, também você vai estragar o seu azeite caro e bom, né? Então tem que ir medindo e vendo o sabor que você quer chegar, e sempre com pequenas gotinhas. Bom, para quem quiser também mais detalhes, dentro do curso Saúde Essencial, existe lá o bônus, que são um curso sobre higienização doméstica, curso não, né? Uma aula sobre higienização doméstica e uma aula sobre a culinária com óleos essenciais, para que vocês possam usar os óleos essenciais no dia a dia, tá bom? Então, quem tá querendo aí começar, já vai começar sabendo usar os óleos, não só
né, no dia a dia, na saúde da família, na sua saúde, mas também no cuidado da casa e no cuidado dos alimentos. Quem quer saber mais sobre esse curso, o link tá lá na minha bio, só você ir lá e clicar, tá bom? Então, é bem interessante a gente entender que, por exemplo, quando você faz um azeite aromático e você deixa lá na sua casa para sua família comer esse azeite, temperar a salada, né? Seria um azeite mais para uso em salada mesmo, tá? Temperar legumes, temperar salada, não é um azeite para você cozinhar, tá bom? Então, esse seria um azeite para usar, assim, né? Nas coisas que você come com azeite cru. E quando você fizer isso, você está colocando na alimentação de todos propriedades desintoxicantes, propriedades antioxidantes, né? Propriedades anticâncer. Sim, então a gente está usando um azeite terapêutico, ajudando inclusive crianças, né, idosos, pessoas que estão ali comendo essa salada, de poderem ter propriedades interessantes ali na alimentação, que não só a nutrição, né? Mas também a questão, né, de diluição de gorduras, que isso é uma questão, muitas vezes, pessoas que têm refluxo, muito muco, né? Então, usar os óleos essenciais em alguns pontos da alimentação. Um jeito de usar mais cotidianamente seria o azeite, né? E nos demais, a gente pode ter receitas. No curso eu dou algumas dicas, mas existem hoje livros de receitas, existem aí que você pode estar comprando e experimentando diversas receitas. Tem pessoas que fazem carnes, tem pessoas que fazem sobremesas maravilhosas. Então, hoje, grandes chefes já trabalham cozinhando com óleos essenciais, até porque é permitido, né, já pela legislação, utilizar os óleos essenciais como flavorizantes comercialmente. Então, isso é muito interessante. Alguém aqui já fez algum prato? Quer compartilhar? Alguém já fez alguma coisa com óleo essencial? Já cozinhou com os óleos? Já teve alguma experiência? Contem pra mim. Hoje tá todo mundo quieto, ninguém quer falar. Vocês estão com sono? Gente, hoje nem é sexta, hoje é quinta. Ai, ai, ai. Me contem como vocês estão aí. Falem comigo, não me deixem só. É. Então, isso é bem interessante, né? Quando a gente pode, na alimentação, também cuidar da nossa saúde. Então, o que eu sempre recomendo, né? Eu recomendo que, hoje em dia, cuidar da nossa alimentação é algo muito importante. Eu vejo que, principalmente, a gente que começa a se iniciar na aromaterapia. Olá, Juliana, nunca fiz, mas de hoje em diante irei fazer muitas receitas. Ai, que linda, Juliana. Que legal, muito bom. Faça assim, mas faça com cuidado, tá? Faz e depois compartilha com a gente qual foi o resultado. Então, o que acontece, né? O que é importante a gente cuidar da saúde da nossa e dos que estão ao nosso redor. Então, o primeiro passo é você ter uma alimentação de verdade, né? Uma alimentação saudável, sair o máximo possível dos ultraprocessados, né? E também retirar aí as coisas que tenham muito veneno, muito agrotóxico, buscar ter uma alimentação mais orgânica, uma alimentação mais natural, para que você possa se nutrir mesmo, ter nutrientes, vitaminas, minerais, porque hoje a maioria das pessoas está com deficiência de magnésio, de selênio, né, de B12, de uma diversidade de vitaminas do complexo B. E todas as vitaminas, elas são importantes para o processamento dos nossos neurotransmissores, para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, as vitaminas estão ali no alimento. E os óleos essenciais, quando eles estão dentro da alimentação, eles ajudam a complementar tudo isso, porque eles apoiam os nossos micro-organismos, né, o nosso bioma, estimulam o nosso sistema imunológico, apoiam esse nosso, né, os micro-organismos que moram, nossa microbiota, né? E também esse potencial antioxidante, que é muito importante.
Então, ter uma alimentação antioxidante, comer frutas, legumes, verduras e usar o azeite, por exemplo, com óleos essenciais, ter uma alimentação basicamente antioxidante é muito importante, porque grande parte das doenças hoje vem da questão dos radicais livres e dos processos oxidativos, e doenças também psicológicas, mentais, neurodegenerativas, vêm também de uma neurooxidação, né? Então, a gente precisa cuidar muito disso, porque muitos cânceres são gerados por uma quantidade enorme de ataques de radicais livres que o nosso corpo sofre, né? Que são os agrotóxicos, o excesso de medicamentos, o excesso de poluentes, né? Cigarro, bebida alcoólica. Tem uma série de coisas que vai prejudicando a nossa glutationa, que é o nosso antioxidante natural. E os óleos essenciais, grande parte deles, tem o potencial de estimular a produção de glutationa. Então, quando a gente faz, né, além do que um azeite, por exemplo, quando você coloca um tomilho no azeite, né, um alecrim, ou um tomilho e uma manjerona, além de ter um potencial antioxidante, você também tem um potencial bactericida, fungicida, que vai ajudar o seu corpo a também trabalhar a imunidade e eliminar, né, alguns patógenos que estejam dentro do corpo, atacando e prejudicando a sua saúde. Bom, a Raíssa disse que fez um macarrão, ficou muito bom. Você fez com que óleo, Raíssa? Rai, com que óleo você fez? Qual macarrão? Você fez com que óleo essencial? Qual que você usou? Conta aí pra gente. Então, a gente pensa de uma maneira mais ampla quando a gente fala disso, né? A gente precisa, não é só, usei o óleo para dar um gostinho. Não, tem umas funções ali. É saborizante, mas tem instâncias ali em que vai sim apoiar o sistema. Porque, claro que quando o óleo entrar no forno, né? Se for para o forno, se for algo que vai esquentar, ele vai perder um pouquinho as propriedades, mas um pouco vai sobrar, né? Mas ele vai perder um pouquinho, porque a gente sabe que altas temperaturas podem degradar a molécula, né? Mas temperaturas muito altas, por isso que a gente às vezes faz alguns pratos colocando óleo essencial mais no final. Alguns outros pratos se coloca antes mesmo, porque o objetivo é que volatilize e que fique só um aroma mesmo, um finalzinho de sabor e não tão forte. Então, isso é uma questão de experimentar, de testar, de seguir o seu gosto, né? O que você gosta, e sempre percebendo que quando você está trabalhando com óleos essenciais na culinária, você também está trabalhando em alguma instância com algum potencial mínimo, né? Claro que não é igual a um tratamento terapêutico com aromaterapia, mas tem ali um potencial terapêutico que, no caso do azeite, por exemplo, super, porque além de você usar todos os dias, né, um pouquinho, você tá usando ele puro, né, diluído numa gordura, então ele não tá sendo degradado. E aí o ideal é sempre armazenar num vidro âmbar, né, num vidro verde, num vidro em que não tenha luminosidade, tá? Não tenha luminosidade. Usou orégano, corajosa, hein, Rai? Legal, legal, que bom. E ficou bom? Não ficou forte? Você conseguiu controlar o tempero, o sabor? Ficou legal? Você disse que ficou, né? Delicioso? Então, esse aqui é o segredo, né? A gente saber dosar, porque o óleo essencial, ele é muito potente, né? Ele é muito poderoso, então a gente precisa saber dosar, né? Saber dosar. E a sabedoria também de entender, de saber mexer com os sabores, com o aroma e com o potencial terapêutico que a gente quer ter nesse alimento. Então, por exemplo, quando a gente, com esse sorvete que eu fiz lá, saborizante, ele não passou por aquecimento, passou por esfriamento. E quando passa por esfriamento, muitas vezes a molécula, ela fica ainda mais potente. Então, às vezes a gente pode usar até menos óleo essencial, porque ela vai, depois que esfriar e misturar com aquela gordura, né? No caso dos sorvetes,
Então, fazer sorbês, fazer vitaminas, né, para as crianças com um olhinho essencial de laranja, de limão, tangerina, que são óleos que ajudam, né, na manutenção da microbiota, nesse potencial antioxidante, ajudam também com a imunidade, né, a modular a imunidade, e isso é muito interessante, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Ah, você fez com palito, muito inteligente, muito bem, isso mesmo, Rai, com palito, perfeito, isso mesmo. É, a gente usa ou palito ou uma pontinha de um garfo, né, de algum objeto. Muito legal, muito bom, Rai. Maravilha. Então, é isso, né? A gente tem muitas utilidades dos óleos essenciais, né? A gente pode utilizar, como eu falei na live passada. Quem não assistiu a live passada, ela tá gravada e é bem interessante, onde eu mostrei o potencial antisséptico dos óleos essenciais, né? Na visão do Dr. Jean Valnet, que era um médico microbiologista, infectologista, mostrando os germes, né? E como os óleos essenciais são capazes de eliminar esses germes, né? Dos ambientes, do ar, e apoiando. Inclusive agora a gente tá aí, né? Todo mundo falando que tá voltando mais uma onda do Covid, então tá na hora de todo mundo se cuidar, né? E uma das coisas é ter no ambiente óleos essenciais que possam matar os vírus, né? Adentrar o capsídeo e não deixar que ele venha para o seu corpo, manter a imunidade alta, se alimentar bem, né? Com alimentos nutritivos, isso é muito importante. A Estelinha falou que ficou sabendo que já existem estudos confirmando que o óleo de cúrcuma atua ajudando o sistema neurológico. Sim, ele até eu falo disso no curso, viu, Estelinha? Você vai ouvir falar disso. Inclusive tem no meu Instagram também, eu fiz uma semana falando da cúrcuma, né? Porque a propriedade da cúrcuma, do óleo essencial, tá? Então, inclusive eu falei isso, se vocês quiserem, é que é tanta postagem que eu fiz, mas tem lá umas postagens, tem um período que eu falei do beta-cariofileno, que é da copaíba, né? E falei da cúrcuma e falei do óleo essencial de turmeric, né? Que é o óleo da cúrcuma longa. E o que é bem importante saber é que no óleo essencial de cúrcuma não existe curcumina, tá? Então não tem nada a ver com a curcumina, é outro potencial. Ele tem turmerona e turmerona aromática, né? A R-turmerone. E o que acontece é que essa molécula, quando ela é inalada, né, Estelinha, não é ingerida, tá? Quando ela é inalada, principalmente à noite, assim, ela ajuda no processo neurológico, porque ela ajuda na produção de melatonina, né? E vai atuar aí em todo o processo da memória, da concentração e da bioplasticidade neuronal. Então, sim, a cúrcuma tem um grande potencial neuroregenerativo, bioplasticidade, mas muito mais pela inalação, tá? Porque quando a gente fala de sistema nervoso central, quando a gente fala de questões neurológicas, a gente acessa melhor pela narina, né? Pela olfação, tá? Já quando a gente consome a cúrcuma, né? Se for usar o óleo de cúrcuma como flavorizante, ele vai ter um grande potencial também antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral, né? Regenerador das células. É um potencial diferente, né? De regeneração dos sistemas onde o sangue está circulando. E quando a gente inala, a gente tem um comando para o sistema nervoso central. E a gente vai, você que está na formação vai aprender isso bem mais profundamente quando você estudar, né, sobre a turmerona e também quando a gente tiver as aulas de neurociências. Viu? E a Juliana falou que tem dúvidas sobre o uso da lavanda. Pode ingerir? Pode ingerir lavanda sim. Não em exagero, né? Mas a ingestão da lavanda, você vai ver também no curso, Juliana.
Mas a ingestão da lavanda depende do para quê e por quê, né? Precisa sempre fazer essa pergunta. Para que e por que eu quero ingerir? E precisa ingerir? É para quê? Né? Mas hoje já existe, inclusive na Alemanha, um medicamento que utiliza lavanda em cápsula para insônia, né? Para questões de relaxamento do sistema nervoso central. Mas a gente pode, nesse caso, usar a inalação. E em casos crônicos, a gente recomenda a ingestão de lavanda, sim, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pode ficar muito mole, muito sonolenta, né? Ver como tem que fazer toda a análise do quadro da pessoa e um acompanhamento quando vai ingerir lavanda. E a lavanda, ela também é antibacteriana, a lavanda é anti-inflamatória também, né? Ela tem diversas propriedades, pode ingerir. Inclusive tem sorvetes de lavanda, tem uma doceria em São Paulo que eu nunca fui, que uma amiga minha que foi, que todas as sobremesas deles são de lavanda. Eu, inclusive, faço sempre chá de lavanda, porque eu tenho lavandas plantadas aqui. Só que a lavanda que eu tenho aqui é a dentata, né? Não é a lavanda francesa, porque não tenho aqui a lavanda francesa, tá? Mas a lavanda pode ser ingerida sim. A questão maior, gente, é sempre fazer essa pergunta: para que e por que eu tô ingerindo? Quem está na formação e quem faz o curso Saúde Essencial, né? Quem vem para o curso básico Saúde Essencial e quem faz a formação, aprende sobre isso, sobre esse questionamento e quando a gente escolhe, para que a gente escolhe determinado tipo de uso dos óleos essenciais, né? Porque para cada tema, para cada questão que eu quero, existe uma melhor forma de utilizar, né? Se é um uso, se eu quero fazer uma alergia na pele, se eu tô com uma alergia na pele, qual seria o melhor uso, né? Se eu tô com uma questão emocional, qual seria o melhor uso? Tô perguntando para vocês, o que vocês acham? Para o emocional, qual seria o melhor uso, né? E aí, quando que então eu uso a ingestão, né? Então, a ingestão, ela é, inclusive, algo mais da aromaterapia clínica. Eu não recomendo uma pessoa que não tem conhecimento de óleos sair ingerindo. Eu já atendi pessoas que falavam para mim, eu ingiro um de manhã, um de tarde, um de noite. Na verdade, depois do almoço, eu ingiro, eu tomo 4 óleos, à noite eu tomo mais 4, de manhã eu tomo sublingual, depois tomo outro. Isso está totalmente errado. Essa coisa de a gente aqui no Brasil, né, dessa coisa de ser hipocondríaco e de querer ficar usando ingestão de óleo toda hora, à torto à direito, sem conhecimento, isso pode estressar o fígado, isso pode gerar lesão gástrica. Não porque o óleo essencial tem potencial tóxico, não, o uso é que está errado, né? A forma de uso é que está errada. E além do que, dessa maneira, usando óleo de manhã, de tarde, de noite, de forma desordenada, tá jogando dinheiro no lixo, né? Tá jogando óleo essencial no lixo, tá desperdiçando um bem tão precioso que a natureza demorou tanto tempo para fazer, né? Depois foi tão difícil colher, destilar, produzir o óleo para a gente pegar e jogar fora, né? Então, a gente precisa reconhecer o valor de um óleo essencial, reconhecer mesmo, né? Todo o processo que a natureza levou para produzir, para desenvolver tudo aquilo. Depois quem colheu, destilou, invasou, né? Todo um processo para a gente pegar e desperdiçar. Não, né? Então, assim, para plantar de novo, para colher de novo, tem determinadas plantas, determinados óleos que só se pode colher uma vez no ano. E com essas mudanças climáticas que estão acontecendo, tem várias plantações e várias espécies de plantas em risco de não existirem mais, né? Então, é chegado o momento da gente ter muita consciência mesmo, sabe? Consciência de preservação, né? De ser
a favor das pessoas que preservam a natureza, que preservam as florestas, que preservam a terra, né? Que produzem orgânicos. A gente também cuidar disso tudo. Ai, Patrícia, querida, mais aluna chegando. Patrícia, maravilhosa. Um abraço para massoterápico para você também. Então, a gente tem esse, né, de preservar a terra, de preservar os óleos e reconhecer a dificuldade que é, né? Poder ter um óleo puro numa terra pura, naquele momento, com aquele clima, com aquela condição molecular. Então, assim, é uma série de questões que fazem a gente sentir responsabilidade de não sair desperdiçando o óleo essencial. Então, sempre faça a pergunta: por que que eu estou usando? Né? Para quê? E qual é a forma de uso? Né? Se você não sabe como fazer um tratamento, você precisa de um tratamento, você não está fazendo um uso, que eu falo que existe o uso do momento, né? Sempre falo isso, o uso do momento e o uso do tratamento. O do momento é aquele, ai, tô com uma dorzinha de cabeça, ai, tive um refluxo, ai, me deu uma dorzinha de estômago, eu tô com uma dor na perna, ah, tive uma dorzinha de garganta, ai, hoje eu tô meio sem energia, ou não, né? Eu tô querendo estar com energia que eu preciso escrever um projeto, quero ler um livro. Então, isso são coisas do momento. Mas quando eu quero fazer um tratamento, né? Um tratamento de ansiedade, de depressão, um tratamento de um intestino irritado, de uma gastrite, qualquer tipo de tratamento, se você não tem o mínimo de conhecimento de óleos, não saia ingerindo óleo só porque você viu na internet ou só porque você viu no grupo de WhatsApp, né? Marque uma consulta com um aromaterapeuta que vai fazer uma avaliação de você, vai passar, vai ver, principalmente se você toma medicamentos, porque pode ter interação medicamentosa, tá? Ah, Carla, mas e na culinária tem interação medicamentosa? Então, se eu cozinhar com óleos essenciais e a pessoa estiver tomando medicamento, tem interação medicamentosa? Não, é diferente, porque a quantidade é muito pequena. Teria se a pessoa comer todo dia, toda hora, um óleo que age exatamente no fígado, no mesmo local que o remédio que ela está tomando, tá? Então, na culinária, né, é uma quantidade muito pequena, não afeta. Mas quando você começa a tomar óleo essencial de manhã, de tarde e de noite, tomar cápsula, quer fazer tratamento por conta própria, isso é muito delicado, tá? Nunca faça tratamento de ingestão por conta própria se você não tem orientação de alguém habilitado a te ensinar. Não porque muitos óleos essenciais podem ser ingeridos, não são tóxicos, mas existe uma dosagem adequada para aquele tratamento. Senão, você vai estar jogando óleo fora, você vai poder estressar o seu fígado. Eu vejo muitas pessoas sem conhecimento recomendando protocolos de óleo essencial, um óleo de manhã, outro óleo no almoço, outro óleo na janta. Isso não é verdadeiro, isso não faz efeito, tá? Porque o óleo ele entra, dá uma estimulada e sai rapidamente do corpo. E depois ele não vai mais ser estimulado só no dia seguinte. Então a pessoa já fez xixi, já eliminou esse óleo há muito tempo. Então, até ele agir, realmente agir como um tratamento, isso não vai funcionar. Na verdade, isso está desperdiçando seu dinheiro e jogando óleo essencial no lixo, desperdiçando a vida do agricultor, a terra, a natureza, as plantas. E isso é muito ruim, né? A gente está fazendo algo sem nenhuma consciência, né? Agora, tá, eu tenho uma dor muscular, vou passar um óleo. Quero fazer um óleo para banho, né? Para passar no meu corpo depois do banho para hidratar a minha pele. Maravilhoso. Um óleo de lavanda com gerânio, maravilhoso para a pele. Pode pegar um olhinho de amêndoa, semente de uva, né? Tem gente que gosta do óleo de coco. Vai fazer uma mistura com óleos essenciais e vai fazer um pós-banho, em vez de ficar comprando de empresas óleos pós-banho, creme hidratante. Você produz o seu próprio creme, o seu próprio óleo
para hidratar a sua pele, né? Os seus cosméticos, aí tudo bem, né? Porque o que vai absorver na sua corrente sanguínea diariamente é bem pouquinho. Agora, quando a gente fala de ingestão, você está colocando uma biodisponibilidade, uma quantidade de óleos essenciais muito grande dentro do organismo. E aí a gente precisa estar coordenando isso, vendo para quê, por quê, qual é o melhor óleo, qual é a condição da pessoa, né? Para fazer um melhor tratamento. Agora, claro, eu tô com uma azia, comi uma pizza, comi um pastel oleoso e me fez mal. Eu posso tomar um pouquinho de óleo essencial de limão na água para passar essa sensação? Pode. Posso pegar uma água, fazer uma água saborizada com óleo essencial de limão? Pode, desde que você não coloque numa garrafa plástica e que antes de tomar você chacoalhe bem para quebrar essas moléculas e não ir uma molécula, né, uma gota enorme de óleo essencial na sua garganta, né? E também não é uma quantidade exagerada. Em 1 litro de água, você vai pôr 3 gotas. E toda vez que essa água estiver na metade, você completa de novo, completa. Isso vai durar muito. Então, você vai, vamos dizer assim, tomar doses bem homeopáticas, né? E isso vai ajudar na digestão, na questão do fígado, né? Pessoas que beberam alguma coisa, deu ressaca, também o óleo essencial de limão é interessante, né? E isso vai ajudar como antioxidante, vai ajudar, mas tem que tomar cuidado muitas vezes, né? Por exemplo, pessoas que eu vejo que tem aí blends que são feitos de erva doce, anis, né? Ou o próprio óleo essencial de erva doce e anis, que é excelente para refluxo, para má digestão, para as questões, né, digestivas. Só que pessoas que estão tomando anticoagulantes não podem tomar esse óleo essencial. Por quê? Porque ele age, ele também tem propriedades anticoagulantes, ele também tem propriedades antiplaquetárias, né? Então, o que vai acontecer? Antiformação, né? De agregação plaquetária. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa está tomando anticoagulante e começa a tomar muito desses óleos essenciais, ela pode ter um afinamento excessivo do sangue, pode ter uma hemorragia, uma hemofilia. Isso é perigoso. Então, por isso que eu digo que os óleos essenciais podem ser ingeridos? Podem. São maravilhosos? São, desde que você tenha conhecimento. Sair ingerindo só porque o seu vizinho falou, só porque você viu na internet, depende do que, para que e como, né? Então, é isso que eu gostaria de alertar hoje aqui. E isso é diferente de usar como flavorizante na comida, porque na comida a gente vai usar um pouquinho, vai comer aquela comida uma vez só no dia. Na verdade, ele tá ali como um saborizante, né? Como um saborizador, um aromatizante do alimento. E como plus, né? Como um plus, ele vai trazer alguns benefícios antioxidantes para o corpo, alguns benefícios interessantes para o corpo. Mas a gente não está fazendo a comida para isso e nem com quantidades de tratamento, tá? Então é muito diferente. Por isso, a ingestão de óleos essenciais, quando a gente fala de flavorizar alimentos, é muito diferente de quando a gente fala de um tratamento sendo feito com óleos essenciais, onde a gente vai utilizar outras quantidades, uma determinada posologia, né? Uma determinada forma de uso. Então, quem vem para o saúde essencial e começa do zero, aprende o básico, como quando eu escolho inalar, quando eu escolho ingerir, quais óleos pode ingerir, né? Quando eu escolho passar tópico, qual a melhor forma de uso de ingestão de inalação tópico, como funciona na célula, como é excretado, depois de quanto tempo, a parte básica, como funciona nos nossos sistemas. Já quem vem para a formação aprende tudo isso e muito mais, né? Aprende a química dos óleos, aprende tudo sobre farmacologia, sobre a ação dessas moléculas dentro do organismo, tá bom? Então, assim, são passos, né? Como eu falei na Masterclass, quem estava na Masterclass, quem me acompanhou, são passos de níveis de consciência que a gente vai tendo conforme a gente vai usando os olhos, conforme a gente vai conhecendo, conforme
os óleos essenciais vão fazendo sentido na nossa vida, né? As moléculas aromáticas vão fazendo sentido na nossa vida. Como eu falei para vocês, hoje a minha vida é tudo meu, é com óleo essencial, né? Meus produtos de limpeza, meus cosméticos. Até tô vendo, vamos ver se vai dar certo, torçam aí também, que tem uma empresa incrível que faz maquiagens só de produtos naturais e óleos essenciais. E eu tô conversando com eles pra gente fazer uma live para vocês conhecerem esse processo de que existe, inclusive como a gente nem precisar mais usar maquiagens que trazem, né, uma química nociva para nossa pele, que acaba envelhecendo, causando dependência para a pele. Então, se a gente pode usar produtos mais naturais, né? Imagina um batom, uma maquiagem com ingredientes naturais e óleos essenciais, isso é maravilhoso, né? Então, essa também é uma questão interessante. Então, a gente poder perceber a amplitude de tudo isso, né? Inclusive as indústrias hoje em dia flavorizam, saborizam diversos alimentos com moléculas que foram retiradas dos óleos essenciais. Usam limoneno, usam geraniol, linalol, várias moléculas, só que geralmente eles sintetizam, né? Não usam o natural. Poucas empresas utilizam realmente o natural, viu? Então é isso, meus amores. Tem alguma pergunta? Que aí eu vou encerrar por aqui, tá bom? E a gente volta na terça-feira na nossa próxima live, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo bem gostoso para vocês. Adorei que vocês estavam aqui hoje em peso, todas as águias Amini vindo aqui para o nosso encontro, para nossa live. Adoro estar com vocês, viu? Muito bom mesmo. Um beijo enorme no coração e uma linda noite para vocês.